Eu gostaria com o Heraldo. Está lá na África. Heraldo, você consegue abrir seu áudio aí, amigo? Eu queria que você orasse pelo pastor Heraldo. Tudo bem? Tudo, pastor. Tá me ouvindo aí? Opa, te ouvindo bem. Heraldo, tudo jóia? Alto e claro. Alto e claro. O senhor está na África aí, amigo? Estamos aqui no Oceano Índico, pastor, do outro lado. Rapaz, essa tecnologia é apaixonante, né, rapaz? Olha que benção. Consegue reunir a gente, né, pastor Heraldo? De forma extraordinária, rapaz. Que coisa abençoada. Uma alegria tê-lo conosco, viu, amado? Obrigado, pastor. A alegria é nossa. Muito bem. Seu desafio na África aí é grande, pastor? Como é que é a configuração aí? Oi, pastor, desculpe, eu falei alguma coisinha aqui. O seu desafio aí na África, pastor, como é que tem sido aí para o senhor? Pastor, veja, se assim, linguagem bem simples para nós aí que somos brasileiros, é uma experiência totalmente diferente, né? A missão é totalmente diferente. Nós estamos aqui do lado do Oceano Índico e nós estamos em uma cultura na qual nós somos os diferentes, né? Lembre-se disso. Eles vivem aqui, eles estão aqui, têm a sua vida, seu trabalho, seu movimento, sua alegria, seu louvor, seu culto, sua dedicação a Deus. E a gente que vem de fora para poder contribuir, a gente tem que se adaptar. Então, realmente, é uma experiência maravilhosa. E eu tenho gostado muito de ver o carinho do povo. O povo aqui, ele é bem diferente, bem diferente. Por exemplo, o senhor está me vendo aqui com uma roupa colorida daqui. Esse aqui é um tecido que é a base da cultura daqui, que é a capulana. Então, na hora que você coloca uma roupa de capulana, você que é de fora e anda aqui no meio da rua, pessoas chegam assim naturalmente e param você e dizem, você tá bonito, parabéns por estar usando esse tipo de roupa. Eles são muito amáveis, sabe? É interessante de ver. É diferente nós aí no Brasil, se a gente fizer isso, é uma coisa estranha para eles, não. Aqui eles são bem acessíveis a esse ponto. Outra, é uma cultura que gosta de Deus. Na cultura aqui de Moçambique, não entra na cabeça a não existência de Deus. Então, eles já têm uma noção assim muito forte. É natural, não importa se é adventista ou não adventista, não importa. A presença de Deus para eles é uma realidade. Então, isso é muito interessante. E outra coisa também é que, devido à colonização portuguesa, a similaridade dos alimentos é muito grande também. Então, você viaja aí mais de 10 mil quilômetros, chega aqui, 5 horas de diferença, e 55 aqui. E quando você chega aqui, você não encontra muita diferença. O arroz, o feijão, o macarrão, a mandioca, a batata, o milho, o tomate, essas coisas, sabe, pastor? Então, é muito interessante ver. A experiência, já estamos aqui há 5 anos. Já estamos aqui há 5 anos. Eu comecei a entrar na sala 57 por causa da diferença de horário, principalmente aos sábados, né? Porque durante a semana é um pouco mais limitado a nossa entrada devido que o horário de trabalho já é 10 horas da manhã. Mas mesmo assim a gente tem dado uma fisgadinha, sempre entra pelo YouTube. Mas aqui eu quero agradecer a Deus, eu estou aqui hoje agradecendo a Deus, porque aqui o que está varrendo a África agora é a variante Delta. Ela veio da Índia, é uma variante do Covid extremamente mortal. E eu contraí a variante Delta. Não somente contraí, como transmiti para minha esposa a variante Delta. E graças a Deus eu sobrevivi, sabe? Então, um milagre que a gente tenha sobrevivido, porque aqui, infelizmente, vários conhecidos nossos, nós temos aqui, inclusive esposa de estudante nossa aqui da universidade, infelizmente foi levado pela Delta. A Delta está varrendo aqui. Então, para você ver o impacto, nós estamos sob toque de recolher 21 horas, as igrejas estão fechadas, as universidades estão fechadas, funciona até 16 horas, entendeu? É lei seca no país. E outras consequências assim, devido ao fato de que se o país não fizer alguma coisa, Maputo mesmo entrou em muita dificuldade, os hospitais estão sobrecarregados, entrou em colapso lá. Então, o que acontece? Lá na União também nós tivemos, sabe, pessoas queridas nossas que vieram a descansar. Então, eu quero agradecer a Deus, eu e minha esposa sobrevivemos, e a gente louva a Deus por isso. Tomamos as 2 doses da vacina aqui, isso reduziu o impacto, aos tratamentos naturais, banho de sol, tudo aquilo. E eu sei que para alguns pode parecer estranho, mas aqui normalmente se usa ivermectina, cloroquina, a gente usou aqui também. Tudo isso fez parte daquele processo de muita oração. Tivemos oração do mundo todo. Então eu estou aqui hoje para testemunhar. Segunda-feira agora eu retorno, por milagre, pela bênção de Deus, e durante esse período eu entrei na sala 57. E durante esse período eu vejo como Deus tem nos abençoado. Então eu agradeço a Deus por isso. Viu, pastor? Deus abençoe vocês também. Alegria, pastor. Sim, Misael. Eu só quero mandar um abraço para o pastor Heraldo, porque eu fui ovelha dele, e eu me sinto muito feliz em vê-lo aqui neste momento de oração. Então, o meu coração aqui está explodindo de alegria. Eu acho que o seu áudio, Misael, deu uma travadinha por causa do fone. Se você tirar o fone, nós vamos ouvir você. Explodiu o coração e o áudio dele. Explodiu o coração e o áudio. Eu acho que deu problema no seu áudio, amado. Eu recebia o link, eu só não sabia o que era, até um dia que eu fui fazer uma programação com o pastor Esmeraldo, e o pastor Esmeraldo falou, olha, tá sala 57, assim. Eu falei, opa, deixa eu ver. E aí, através exatamente, eu recebi o link do Joanes é lá de Goiás, ele que me manda todo dia.
E aí o pastor Esmeraldo deu testemunho, aí nós entramos aqui e, graças a Deus, estamos juntos, à medida que podemos, né, devido à questão de horário, diferença. Mas está sendo uma bênção, pastor, está sendo uma bênção. Olha, louva a Deus, louva a Deus. O Israel está aí feliz, pastor Heraldo, em vê-lo, foi ovelha do Senhor. Aí, agora, pastor? Sim, querida, agora sim. Pronto. E eu estou muito feliz, sabe? A professora Malu foi minha professora no Ministério da Criança. É emocionante demais e poder... É mesmo, professora Malu? Foi sua professora também, no Ministério da Criança. Mas eles são novinhos, viu? Ah, sim, tá aí 30 anos atrás, né? Nós fomos pastores lá em São José de Jacuípe, olha só, e hoje E olha, abraço lá para o irmão Amande, para sua mãe, tá? Marinalva, para todo mundo lá. Que Deus abençoe São José do Jacuípe. Eu amo aquela terra. Zé de Maia tá aqui, inclusive. Se você olhar aí, Zé de Maia tá aí. Eu já vi. Eu sempre, quando eu entro, eu procuro se Zé de Maia tá por aí. Um abraço para ele também. Deus abençoe a todos. A sala tem se tornado um lugar de encontro, né, querido? Que coisa linda aí. Obrigado, Misael. Deus te abençoe, querido. Amém. Pastor Heraldo, eu gostaria que você fizesse uma oração. O pastor Esmeraldo vai abrir a palavra agora. Ore por ele para que o Espírito de Deus use o pastor Esmeraldo e que nós sejamos alimentados pela palavra essa manhã. Só um minutinho. Tem um pedido especial aqui de um abraço, porque é difícil encontrar alguém nessa perspectiva de gente ser missionário no mundo inteiro. Então, a Aderlândia, que é uma das nossas moderadoras, ficou emocionada em ver aqui o pastor Heraldo e manda um abraço especial para ele, porque ele foi ministerial do campo onde ela está e ela pediu aqui para mim, eu não pude deixar passar, tá bom? Um abraço, pastor Heraldo, a nossa moderadora, Aderlândia Santos, para o senhor. Maravilha. Benção, né, irmãos? Benção. Pastor Heraldo, ora então pelo pastor Esmeraldo e vamos para a mensagem, amém? Vamos orar. Querido bom Deus, nós estamos neste momento aqui te buscando porque nós precisamos de ti. Tu és o nosso Deus. E tu sabes, Senhor, que com o nosso limite, nossa falha, nossa pecaminosidade, mas ali nós te amamos. E nunca vamos compreender a tua misericórdia, o teu amor para conosco. Nunca vamos compreender porque o Senhor nos poupa, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor quer nos salvar. Nunca. Nós, Senhor, que sabemos muito bem quem nós somos, o que fazemos, nós sabemos nossos limites, nós sabemos nossas fraquezas, nós temos ideia da nossa pecaminosidade. Mesmo assim, a gente, quando olha perante a tua santidade, a gente vê que a nossa situação é pior ainda do que a gente pudesse imaginar. E o Senhor é misericordioso, é amável, é bondoso. O Senhor é Deus. E nós queremos somente agradecer, louvar e te adorar pelo que tu és, Senhor. Pelo que tu és. Não há nada, nem ninguém semelhante a ti. Nada. Ninguém. O Senhor é único. E a ti toda a honra e toda a glória. A ti todo louvor, toda adoração. Tu és maravilhoso. E nossas palavras nunca vão encontrar realmente uma descrição adequada para poder dizer tudo o que sentimos a teu respeito, Senhor. Mas louvado seja e exaltado seja teu nome. Senhor Deus, nós aqui colocamos em tuas mãos os pedidos de oração. Colocamos em tuas mãos aqui os amigos que aqui podemos encontrar. Colocamos em tuas mãos aqui os líderes da Sala 57. Colocamos em tuas mãos todas essas pessoas, porque escrevem uma pequena mensagem, quer seja aqui, quer seja lá no YouTube, porque elas acordaram nessa madrugada aí no Brasil, aqui nas horas da manhã e outros horários aqui ao redor do mundo, porque todos entram nessa sala com um sincero desejo de poder dizer: Senhor, eu preciso de ti, e eu estou abrindo meu coração a ti, te buscando nesse momento, porque eu creio, Senhor, eu creio. A minha fraqueza, mas aumenta a minha fé. Mas eu creio, e eu te amo, Senhor, e eu preciso de ti. E nós aqui juntos declaramos isso, nós te amamos, Senhor, e nós precisamos de ti. Abençoa, Senhor, os pastores. Pude encontrar aqui pastor Misael, pastor Esmeraldo, pastor Edmir, pastor Wagner, e outros que estão aqui. Meu querido Zé de Maia, irmã Adelândia, e outros aqui que foram mencionados. Mas, Senhor, nesse momento a tua palavra vai ser aberta. Tua palavra, Senhor, que é onde o Senhor transmite a tua verdade para nós. Buscamos a ti através da oração e recebemos de ti através da tua palavra, Senhor. E nós queremos que agora o teu Espírito Santo venha usar o mensageiro. Venha batizá-lo com o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Que as palavras dele, Senhor, sejam tuas palavras. Que teu servo seja guiado, controlado e usado pelo teu Espírito Santo nesse momento. Para que ao ele abrir a Bíblia, ao ele transmitir essa mensagem possa ir e tocar nos corações daqueles que estão participando. E daqueles também que nem estão aqui, Senhor. Mas que por sua vez estamos aqui orando por eles.
que são filhos, que são cônjuges, que são parentes, que são amigos, que são conhecidos e até desconhecidos pelos quais nós aqui oramos e intercedemos por eles. Usa, Senhor, teu servo. Usa, pastor Esmeraldo, mais uma vez. E que nesse momento possamos todos aqui, através do Espírito Santo, receber essa palavra, colocá-la em prática em nossa vida, e possamos ter um sábado na tua presença, porque isso é sábado. Na tua presença, com a tua presença e pela tua presença. Descansarmos em ti, para podermos viver eternamente contigo no eterno descanso preparado. Senhor, colocamos este pedido, colocamos essa necessidade, e que agora o teu Espírito, mais uma vez, controle tudo aqui. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Heraldo, pela oração. Pastor Heraldo é um amigo, irmão, sou seu fã, amigo, te amo de verdade, sempre amei. Estudamos juntos, nos formamos em 89, aqui no NASP São Paulo, quando ainda era IAE, olha. Mas como eu disse agora há pouco, continuamos novinhos, né? Graças a Deus. Obrigado, pastor Heraldo, muito feliz em te ver, que Deus seja louvado. Eu quero só, antes da mensagem de hoje, reforçar aqui com as famílias do Capão Redondo, que são da sala 57, e que hoje nós temos um encontro especial às 9h30 da manhã, ali na igreja do Capão Redondo, que nós vamos tirar uma foto daquelas para a vigília. Então é hoje. Avisar a Geni também, porque é a turma do Capão e a turma da Geni, que vai lá também com a gente para tirar uma foto. Tá bom? Tem um pedido de oração especial, o Claudinei pede oração pelo Rafael, naquele movimento do Espírito Santo de desaguar, né? Ele fez isso com o Rafael, ao pegar um Uber. Hoje ele está mantendo contato com o Rafael, e o Rafael tem feito pedidos especiais de oração, está separado da esposa, enfrenta algumas dificuldades com vícios, problemas financeiros também. E um abraço, por último, para a Lucinete, que está lá em Imperatriz, entra todo dia na sala aí, e através dela, todo o pessoal de Imperatriz, do Maranhão e do Brasil e do mundo, né? Muito bem. A mensagem de hoje, essa introdução é importante, porque a mensagem de hoje, ela está preparada já há alguns meses, e pelo mover do Espírito Santo, ela não aconteceu na data que estava prevista, mas o Espírito Santo trouxe para hoje. Eu estava orando, inclusive, porque Deus sabe o dia e Deus sabe a hora também, né, em que a mensagem deve chegar. São centenas e milhares de pessoas aqui, no Zoom, no YouTube também, e eu fico pensando para quem Deus preparou essa mensagem que entraria exatamente hoje na sala. Talvez ela não aconteceu para quando estava previsto, porque Deus esperava alcançar você de maneira especial hoje. Então essa mensagem é para você. E é uma mensagem de alívio, né? Hoje é sábado, como disse o pastor Heraldo, é um dia de bênçãos, um dia abençoado, né? E a mensagem de hoje ela está preparada para trazer um alívio ao seu coração, para trazer um conforto, né? E para deixar você, assim, de maneira esperançosa, né? De que Deus tem algo muito especial para você. A Bíblia Sagrada, no Salmo 68, versículos 19 e 20, né? Diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte, né? A vida, meus queridos, nos impõe muitas responsabilidades. E cada vez mais, né? Por incrível que pareça, né? Às vezes sofrimentos. Há até quem diga que viver é sofrer, né? E eu não acredito que seja exatamente pessimismo, né? Mas também um pouco de realidade, né? São os fardos que a vida nos impõe, né? Então, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. E lá em São João, capítulo 16, versículo 33, Deus nos diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus, ele não nos isenta dos sofrimentos e das dificuldades, né? Mas ele nos oferece ajuda. Então nós temos essa garantia e essa certeza. Ele se dispõe diariamente a carregar o nosso fardo. E o estudo de hoje, como eu já disse, é um convite para que você possa descansar em Deus. Eu imagino que muitos dos que estão aqui, com certeza, tiveram a oportunidade de trabalhar na roça, ou quem sabe ainda trabalha na roça, né? Eu trabalhei muito na roça, por incrível que pareça.
Ralhei algodão, não sei quantos sabem o que é isso, né? Quando planta ali as sementes, sempre nasce mais do que o necessário. E aí você tem que passar raleando, tirando o excesso ali. E aquilo dá uma dor nas costas, né? Porque você tem que ficar muito tempo abaixado ali. Chacoalhei amendoim também, na plantação de amendoim. Quando você passa e arranca o amendoim, deixa ele ali secando por um tempo, depois vem a segunda etapa de bater o amendoim para ele cair ali no balaio, que nós chamávamos, e depois a gente colocava num fardo, né? Cortando cana também, quebrando milho. Eu acredito que você já ouviu falar em boia fria, né? Eu já fui boia fria. Tinha que levantar ali às 4h pouco da manhã e não era para vir para a sala 57. Era para ir lá para o posto Texaco para pegar um caminhão e ir para a roça trabalhar. E numa época que não tinha aquela história de direitos humanos, né? Que tinha que ter a cobertura, tinha que ter o conforto para o trabalhador. Não. Pois é. Mas eu costumo dizer que eu nunca fui boia fria, porque eu comia a marmita assim que eu chegava na roça. Aí ela já estava quentinha ainda. E aí, durante o dia, a gente ia resolvendo o problema da fome de outras formas, né? Encontrando alguma coisa ali na roça, na lavoura, alguma melancia perdida, e assim a gente ia, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns desses trabalhos a gente tinha que usar um fardo, né? E nesse caso específico que eu estou contando, quanto mais pesado o fardo naquela ocasião de trabalho na roça, mais feliz a gente ficava, porque a gente ganhava por peso, né? Por arroba. Então, quanto mais pesado estava o fardo, mais a gente ganhava no final do dia. Só que com os fardos da vida não é bem assim, né? Os fardos que a vida nos impõe, as responsabilidades, na verdade, nós esperamos que sejam leves, né? Porque um fardo pesado traz muito sofrimento, né? Existem aí duas palavras, pelo menos, que eu trouxe para hoje, né? Que a Bíblia usa para designar fardos, né? A primeira delas é baros, peso ou fardo físico, alguma coisa pesada, né? E a Bíblia diz lá em São Mateus, quando usa essa palavra aí, baros, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o quê? O fardo, o peso do trabalho e o calor do dia. Numa outra ocasião, lá em Atos 15, diz, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, olha o fardo aparecendo aí de novo, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então, esses dois textos bíblicos, né, indicando aí o uso da Bíblia sobre fardos, né. Em outra ocasião, a Bíblia usa o fardo kopos, que tem mais uma conotação de ferir ou bater, né. Assim, tudo que leva ao trabalho, ao esforço, à labuta, à dor, à opressão, pode ser chamado de fardo, né? Indica não apenas a atividade, não apenas o esforço físico da labuta, né? Mas indica também o processo de se cansar, né? A fadiga, a exaustão decorrente de algum fardo, decorrente de algum trabalho, decorrente de alguma situação, né? Existem muitos tipos de fardos. E eu quero convidar você a, quem sabe, se identificar aí com... Eu não vou citar todos, né? O tempo não permite, mas eu vou apresentar aqui alguns tipos de fardos, né? Que têm oprimido muita gente, né? E talvez você se identifique com um ou outro desses fardos. O primeiro deles é o fardo das tradições religiosas, né? Mateus 23, verso 4, diz assim que atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põe sobre os outros, ou sobre os ombros dos homens, né? Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Interessante, né? Os fariseus e os judaizantes, em especial da época de Jesus, né? Eles iam além da lei, exigindo dos fiéis o cumprimento das tradições humanas. Eles eram legalistas, eram hipócritas, né? Mas hoje ainda há muitos fiéis carregando fardos pesados das tradições religiosas. É comum você chegar na igreja e encontrar pessoas carrancudas, que não experimentaram ainda ali a alegria da salvação, que o sábado, por exemplo, é um fardo ao invés de ser um dia de alegria, né? É um dia pesado, né? São os fardos das tradições religiosas, da falta da compreensão do plano da salvação também, né? Um outro tipo de fardo é o fardo do sofrimento e da perseguição, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha que situação,
Que fardo pesado esse, né? Às vezes o sofrimento ele vem de forma avassaladora e constante, né? Quantos estão sofrendo por causa de doenças pessoais ou de doenças familiares, né? Quantos têm perdido entes queridos, o fardo da dor, o fardo da saudade. Paulo experimentou sofrimentos desesperadores, a ponto de pensar na própria vida, né? Na própria vida dele, né? A ponto de desesperarmos, muitas vezes, também da vida por conta dos fardos, né? Mas esse fardo do sofrimento e da perseguição, ele ocorre também, às vezes, dentro de casa, né? Quantas pessoas, por aceitar uma nova fé, são perseguidos pelos familiares, muitas vezes, né? Às vezes na escola, perseguidos no trabalho, perseguidos por um colega de trabalho, né? São os fardos do sofrimento, da perseguição. E às vezes nós temos que carregar fardos dessa natureza também. Um outro tipo de fardo, né, que carregamos é o fardo dos vícios. E a Bíblia diz em Lucas 21, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Muitos têm carregado o fardo do vício, mesmo após a conversão, né? Quantas pessoas sofrem, né? Como vimos essa semana, né? Vícios de comportamento, pornografia. Alguns trazem, mesmo depois de convertidos, vícios que não conseguiram abandonar e carregam esse fardo, o peso da consciência, né? Um outro fardo é o fardo do pecado encoberto. O fardo do sofrimento por causa do pecado encoberto. Olha o que está escrito em Salmo 32, versículos 3 e 4. Diz assim, enquanto calei os meus pecados, enquanto calei e escondi os meus pecados, né? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, né? Olha, uma outra versão, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. O fardo do pecado encoberto, né? O medo de descobrir o medo de pensar que vai ser descoberto, né? Que tristeza. Eu lembro quando era criança, alguns amiguinhos me convidaram para que nós fôssemos a uma quermesse. Eu já era adventista, um juvenilzinho, sabia que não deveria ir, né, numa festa à noite ainda, né? Mas pela insistência dos amigos, acabei indo para a festa. A gente não tinha muito dinheiro, talvez para tomar um refrigerantezinho ali e comer um salgadinho, né? Mas em algum momento da festa ali, algum coleguinha disse assim, bora sair sem pagar. Quem vai descobrir a gente? Tem um monte de mesa, como é que vão saber que foi a gente? E eu não fui o primeiro a sair, mas também não fui o último. O fato é que saímos sem pagar. E durante os 3 primeiros dias foi um fardo tremendo, um fardo violento, um peso de consciência. Mas depois a gente começa a ficar mais tranquilo, né? Começa até a pensar assim, puxa, vai que deu certo. E aquilo está encoberto, ninguém vai descobrir mesmo. E eu morava numa cidadezinha pequena do interior de São Paulo. E aí um dia, andando ali na rua, numa calçada, eu vi de longe uma pessoa vindo de bicicleta, e ela vinha com um uniforme da Sabesp, se não me engano. E quando ele veio se aproximando, eu percebi que ele vinha assim na minha direção, e eu me lembrei que ele estava na festa lá, era uma das pessoas que cuidava da festa. E quando ele chegou pertinho de mim, assim, um juvenil, e ele disse assim, você é irmão do fulano, né? E bastou ele dizer isso, e na minha inocência, eu já disse, moço, eu vou pagar, porque aquilo estava me atormentando, o fardo, o peso da culpa e de um erro que estava ali escondido, que eu achava que ninguém ia descobrir. E ele disse assim, olha, eu conheço os seus irmãos, né? E depois daquele dia, meu amigo, que fardo tremendo que eu tive que carregar. Numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Parece que eu saía na rua, encontrava o sujeito. Ia por um lado, vinha o sujeito. Quantas vezes eu não tive que entrar escondido em algum quintal, assim, porque ele estava vindo. Olha, que desespero! Que desespero! E eu tenho certeza que se eu tivesse chegado para minha mãe e compartilhado com ela, ela teria resolvido o problema facinho, teria tirado esse fardo das minhas costas. Até que um dia, meu pai chegou em casa e disse assim,
vamos mudar de cidade. E eu disse, glória a Deus, vou me livrar desse fardo, né? Às vezes a gente carrega fardos desnecessariamente, né? E enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, né? Quantas pessoas estão carregando aí o fardo de sofrimento por causa do pecado encoberto, né? E Davi experimentou esse pecado, esse fardo, né? Experimentou carregar esse fardo, né? Mas tem outros fardos também. Esse aqui é interessante. O fardo de carregar o fardo dos outros. Olha que coisa, porque todo mundo tem fardos, né? Mas eu queria apresentar para você alguns princípios que nós encontramos aqui no livro de Gálatas. Aliás, eu quero abrir aqui um pequeno parênteses. Quando eu disse ali no começo, né, que essa mensagem está preparada já há vários meses, mas o Espírito Santo moveu para que ela fosse apresentada hoje, porque Deus queria alcançar você, com certeza, com essa mensagem. A lição da Escola Sabatina, agora, recentemente, falou sobre os fardos. E quando estudava a lição e quando recapitulava aqui na sala, né, eu pensava, puxa vida, olha os fardos aí, né? E ele vai aparecer daqui a pouco de novo. Mas tem alguns princípios no livro de Gálatas, né, sobre essa questão de levar os fardos dos outros, né? Normalmente nós paramos aqui em Gálatas, capítulo 6, no verso 2, quando diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Interessante que no original, esse levar as cargas uns dos outros, não é levar tudo, é ajudar a levar um pouco, mas não levar tudo, né? E lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 5, complementa esse princípio. E a palavra que aparece no capítulo 6, versículo 5, é a palavra fortion, que significa carga, no sentido de responsabilidade, né? E o texto diz assim, ó, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia recomenda que nós levemos as cargas uns dos outros, diz que nós não devemos carregar tudo, ajudar a carregar os fardos dos outros. E, finalmente, quando se trata de responsabilidade, esse fardo das responsabilidades, né, cada um deve levar o seu próprio fardo, né? Eu tenho um primo que ele costuma dizer assim, cada um com seus problemas, né? E quando esse princípio é quebrado, alguém sofre. Às vezes, nós, os pais, né, somos tentados a carregar os fardos das responsabilidades dos filhos. E aí eles não amadurecem. Quantas famílias têm aquele filho que gasta deliberadamente e dali a pouco está complicado financeiramente, e aí vai lá, às vezes, os pais e carrega esse fardo para ele, né? Resolve o problema dele. E aí, dali a pouco, ele arruma outro fardo. Tem gente que é especialista em arrumar fardo. E colocar para o outro carregar, né? E colocar para o outro carregar. É até ruim dizer que filhos são fardos, né? Mas, na verdade, são responsabilidades, né? Nesse sentido aqui. E quantos não têm responsabilidade com os próprios filhos, né? Nem tem condições, e muitas vezes arruma um filho, e aí passa essa responsabilidade para a mãe, para o pai. Às vezes, quando chegou a época de aposentar, de descansar, eu lembro ali a minha mãe, por exemplo, depois de ter criado 11 filhos, pensa, depois de ter criado 11 filhos, aí aparece ali uma responsabilidade que era de uma nora, de outra pessoa. E ela teve que assumir essa responsabilidade. Fez isso, obviamente, com dedicação, né? Mas nós precisamos aprender que cada um precisa carregar o seu próprio fardo de responsabilidade, né? Há irmãos que são fardos pesadíssimos, né? A lei de Cristo se cumpre através do amor ao próximo, mas isso não é tarefa fácil, né? Então, como tem muita gente que é especialista em jogar nos ombros dos outros os seus próprios fardos, nós precisamos ser equilibrados, né? Porque senão nós alimentamos a doença dos outros, né? Tem pessoas que trazem o fardo da responsabilidade que era dele, e aí você o acolhe, você o ajuda, e dali a pouco ele vai sair falando mal de você e vai levar aquele fardo para outro, e ele vai sempre caçando alguém para carregar uma responsabilidade que, na verdade, é dele, né? Então, nós precisamos saber distinguir as reais necessidades dos aproveitadores, porque tem pessoas que são aproveitadoras, na verdade, e nós precisamos ter esse equilíbrio, esse bom senso, e não é fácil, na verdade? Não é fácil. E tem pessoas carregando fardos pesadíssimos que não lhes pertencem, que pertencem a outras pessoas. Nessa sequência ainda de fardos, tem aqui os fardos das preocupações com o futuro. Eita! Quando a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 12, 22, né?
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir, né? A ansiedade é o fardo mais marcante da natureza humana. E é um fardo, teoricamente, subjetivo, mas como pesa esse fardo da ansiedade? O desconhecimento do futuro gera incerteza no presente. Não adianta eu ficar querendo carregar algo que nem chegou ainda, né? Estar ansioso é antecipar o sofrimento de amanhã. E que às vezes nem aconteceria amanhã, mas eu já estou sofrendo por antecipação e ele talvez nem acontecesse amanhã. Tem outro fardo terrível também, que é o fardo da opressão demoníaca. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Há muitas pessoas possessas e oprimidas por demônios. Recentemente, conversando com o Dr. Rodrigo Silva, né, ele, numa palestra, mencionou, né, que no passado tudo era possessão demoníaca. E hoje parece que tudo é emocional, né? Transtorno psicológico. E aí depois conversamos um pouquinho, e nós não podemos sair do 8 para o 80, né? Muito que no passado era considerado demoníaco, na verdade poderia ser psicológico, psiquiátrico, né? E parte do que hoje é considerado psicológico certamente é demoníaco. Eu li um livro intitulado Físico, Mental ou Espiritual? Qual a origem do seu problema, né? É claro que no início da corrente de todos os problemas está o inimigo de Deus. Nem que seja dando o start ali, empurrando a primeira pecinha do dominó que vai derrubando todas as outras. Então, no início da corrente de todos os problemas está o inimigo de Deus sempre. Mas, no final da corrente, da solução de todos os problemas, certamente está Jesus. Veja que experiência interessante que eu vivi. Certa vez eu fui chamado para atender um caso em que uma jovem estava supostamente possuída. E é interessante que o inimigo, ele parece querer se manifestar sempre que a gente não pode, né? Eu me lembro, eu tive a alegria, a grata satisfação de ser amigo do pastor Geraldo Marski. E me senti assim, amigo de ir na casa dele, de receber conselhos e ouvir. E eu me lembro que o pastor Geraldo Marski, naquele bom humor dele, né? Uma vez ele disse assim: pastor, quando eu era chamado para expulsar algum demônio, eu demorava bastante, porque aí ele cansava e ia embora sozinho. Né? Claro que ele falava isso de maneira bem humorada, né? Mas o inimigo é muito sujo, parece que ele só se manifesta quando a gente não pode, né? Naquela sexta-feira, que durante a semana todinha não deu para você estudar o sermão de sábado, e aí você falou assim, vai ser na sexta-feira à tarde, aí ele aparece, para atrapalhar e bagunçar o coreto, né? Bom, o fato é que lá fomos atender aquele chamado, né? Fui acompanhado de um líder da igreja, em espírito de oração, e chegando lá na conversa ali com a moça, com o marido, com a mãe da moça, né? Nós constatamos que eles haviam suspendido por conta própria, sem orientação médica, os remédios psiquiátricos. E justamente isso estava provocando os surtos que ela estava tendo. Aí, de repente, a mãe começa a gritar ali na minha frente, a moça se joga no chão, o marido vai para cima dela, e eu fiquei ali, na verdade, sem entender nada. Pedi para que o marido levasse a moça para o quarto, para ela descansar, né? E ali, sozinho, com a mãe, sem a presença da filha, eu fiz uma pergunta para a mãe. Eu perguntei para ela assim, olha, se a senhora tivesse que escolher entre possessão demoníaca e um surto psicótico para sua filha, qual que a senhora preferiria? E não foi surpresa, na verdade, quando ela declarou preferir a possessão demoníaca. Olha que tristeza. Ela disse que a filha já tinha sido internada em um hospital psiquiátrico e que o processo foi muito doloroso, principalmente de ver a filha em um lugar com pessoas em estado pior mais crítico do que o da própria filha, né? Declarou que ela teria que tomar medicação para o resto da vida, enquanto que se fosse uma possessão demoníaca, bastava a visita de alguém poderoso ali para fazer uma oração poderosa e o problema se resolveria de uma vez por todas. Até que ponto nós chegamos, né? É possível que hoje nós tenhamos manifestações demoníacas mais hoje do que no passado. O grande problema é que o inimigo nem sempre se manifesta no estilo gadareno. E qual é o estilo gadareno, né?
que está lá em Marcos capítulo 5. O estilo gadareno é aquele estilo assustador. É o estilo que, se você não cuidar, você sai correndo. É de maneira barulhenta, né? Só que a pior manifestação sempre foi aquela que acontece no estilo Pedro, e não no estilo gadareno, mas no estilo Pedro, de maneira suave, até imperceptível. Somente com a unção do Espírito será possível perceber e, quem sabe, dizer: afasta-te de mim, Satanás. Então, as manifestações hoje acontecem de maneira intensa também, mas num estilo diferente. Mas tem muitas pessoas carregando esse fardo aí, esse fardo da possessão demoníaca. Um outro fardo, caminhando para o final agora, é o fardo físico da labuta diária, né? Mateus 20, verso 2, aparece essa palavra, né? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos o fardo, a fadiga, o calor do dia. Então, o trabalho, que é uma bênção de Deus, né, pode se tornar em excesso um grande fardo. E como tem pessoas trabalhando em excesso, e muitas vezes, na verdade, buscando recursos para poder manter o estilo de vida que adotaram, né, para poder ter as coisas, né? E esse método de qualidade total, né, das empresas, desenvolvido por algumas empresas, também tem o objetivo de arrancar o máximo dos empregados, e isso muitas vezes leva também ao excesso de trabalho, né? Há pessoas hoje que são escravas do trabalho, vivem estressadas, deprimidas. Minha esposa é enfermeira, e ela está aqui pertinho, assistindo também, adorando, né, hoje de manhã. Ela não está assistindo, porque ela não vem aqui para assistir, eu mesmo já preguei isso aqui, né? Ela está adorando conosco hoje também aqui, como faz em outro ambiente todos os dias, né? Enfermeira, que correria nessa época aqui. Ela é responsável pelo setor de vacinas. Mas eu vejo muitas vezes enfermeiros aí, né, trabalhando em 2, 3 empregos, sai de um, vai para o outro, corre para lá, vai para lá, e quando chega um sábado, que por um acaso ele está de folga naquele dia, né, porque nem sempre nesse plantão, nessa correria, tem corrido tanto, tem carregado um fardo tremendo da labuta diária do trabalho, que no dia que ele está de folga, ele não consegue ir para a igreja. Está tão cansado, o fardo está tão pesado, né, que ele permanece em casa sem ir à igreja. E agora uma boa pergunta, né? Como aliviar os fardos, né? Todos nós os temos, isso é verdade. Alguns mais pesados, alguns mais leves, mas todo mundo tem o seu fardo para poder carregar. Talvez o seu fardo nem esteja nessa lista que eu apresentei aqui, né? Porque a lista é enorme, né? Mas como aliviar os fardos, né? Na obra clássica O Peregrino, de John Bunyan, talvez você já tenha ou lido o livro ou assistido ao filme O Peregrino, né? Essa obra clássica narra a caminhada do cristão que buscava alívio para os seus pecados. E ele peregrinava ali com o fardo esmagador dos pecados nas costas, procurando alívio, só que em diversas fontes que não traziam alívio. Foi quando um personagem chamado Intérprete lhe apontou, então, o Calvário. E o peregrino, então, ele reconheceu que Jesus Cristo, que morreu por ele na cruz do Calvário, o convidava para entregar os seus fardos. E nesse momento, então, ele recebeu de Jesus o alívio, porque ele recebeu Jesus como seu salvador pessoal. E ele transferiu o fardo que estava nas suas costas para Jesus. É o que você deve fazer também, para aliviar-se dos fardos, né? Mas como que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? O convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o convite é para aqueles que se acham ou se reconhecem cansados e sobrecarregados. Qualquer que seja o tipo de fardo que você esteja carregando, né? O salmista Davi, ele diz o seguinte: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E eu quero convidar você a fazer isso hoje, a entregar o seu fardo para Deus, porque Deus pode carregar o seu fardo. E isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Ali no começo da sala hoje, o pastor Wagner estava falando, né, de pessoas que estão sofrendo, né? Porque às vezes quando ouvem a experiência de outros com o Espírito Santo, ficam ali num fardo tremendo, dizendo: puxa, olha, eu não estou vivendo essa experiência. Eu queria recomendar para você, dar uma lidinha no livro Passos para o Reavivamento Pessoal.
com ênfase no capítulo 5. Com ênfase no capítulo 5. E você vai descobrir que, primeiro, que não acontece a mesma coisa com todo mundo. Às vezes acontece no estilo de Elias. Dá uma lidinha lá. Né? E o capítulo 5 fala da oração com base na promessa. Com base na promessa. E Deus tem a promessa. E Ele cumpre a promessa. E Ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Spurgeon diz essa frase aí interessante, né? Uma pequena fé levará a vossa alma aos céus, mas uma grande fé trará aos céus a vossa alma. E eu queria dar uma olhadinha para vocês agora, né? Eu dar uma olhadinha aí na tela. Como é que está você aí, Fátima? Como é que está você, Filomena? Se a sua alma se acha cansada e sobrecarregada por qualquer tipo de fardo, o desafio para você hoje é entregar pela fé esse fardo para Jesus. Como é que está a sua alma, Otaviana Carneiro? O desafio é levar esse fardo para Jesus. Estela Hilário Reis, Ivone. Qual é o fardo que tem oprimido você? Pastor Natanael, está ali atento, né? Feliciano. Qual é o fardo que tem oprimido você? Milka, que tipo de fardo você tem carregado aí? Joana, o desafio é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, Paulo, e eu vos aliviarei. Eu quero convidar você nesse momento, enquanto você ouve esse lindo hino do Daniel Lidick, né? Eu quero que você se dirija aos pés de Jesus, atendendo esse convite, essa ordem, na verdade, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai trazer para você hoje o alívio do seu fardo. Mas deixa o fardo ali. Tem gente que leva, diz que vai deixar e carrega de volta. Deixa ele lá, pastor Jair, deixa o fardo lá. Paulo Neves, deixa o fardo lá hoje. Não fomos convidados a carregar fardos sozinhos, né, meu pastor? Verdade. Eu vou aliviar o seu fardo. Coloque o seu fardo sobre mim, né? Às vezes, pastor, nessa ideia da independência, a gente teima em andar sozinho, né? Mas Deus diz pra gente nunca andar sozinho. Andar sozinho é para sofrer. Espero que todos nessa manhã tenham encontrado paz e descanso nessa mensagem, pastor. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu ministério.